E aí, tudo belezinha? Estamos começando mais um Eu Conto História, com a parceria do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, através do programa Professor do Amanhã e também UFN. Aqui nos estúdios 1293, vamos contar uma nova história para você. Hoje o nosso tema é Jerusalém, Terra Santa. Vamos tentar entender um pouquinho por que é Terra Santa, por que abriga, por que as três religiões monoteístas, né? Exatamente, monoteístas. Por que a Terra Santa para eles, né? Vamos tentar entender hoje nesse podcast Eu Conto História. Então, do meu lado aqui nós temos o Paulo, né? Também a Geriane ali no outro lado. Vamos conversar então sobre essa parte. Vamos falar. Boa noite, então. Boa noite, Boa Geriane. noite. Adalberto. Boa noite, colegas. Vamos lá, Geriane. Estamos aqui para discutir o tema, né? Vamos falar um pouquinho. Israel, não se sabe exatamente qual foi a sua fundação, né? O que tem em alguns relatos históricos é que ela iniciou como uma cidade, uma aldeia do povo cananeu, né? Depois foi os jebuseus e quem transformou ela numa capital foi o rei Davi. Tu sabia, Geriane, que não existem vestígios arqueológicos, né, da existência Isso. de quando foi fundada Jerusalém? De quando? Não, né? não então, existe. tu sabias que a primeira menção a Jerusalém aconteceu em 1925, né? Porque pesquisas dizem que a cidade foi localizada em uma série de vasos egípcios, tá? Que fazem menção a Jerusalém, chamando Jerusalém de Rushalimun, tá? Rushalimun. E os vasos egípcios que foram encontrados com o nome de Jerusalém, Sim. que seria o Rushalimun, eles foram utilizados para ritos para amaldiçoar Jerusalém. Tu vê. Então, em 1905 foram encontrados os primeiros vestígios. 1905 a.C. Não, 1925. O tempo atual agora já. Tempo Do atual. tempo atual. Exatamente, no Egito. No Egito. No Egito. Vestígio arqueológico, né? E aquela escritora Karen Armstrong, ela fala que Rushalimun é influência da religião síria. Apesar de serem dominados, Jerusalém ser dominado pelos egípcios, tinha uma forte influência dos sírios. Dos sírios. Né? E dizem que Shalem fundou, porque Shalem é um dos principais deuses da mitologia cananeia. Isso. É o Shalem. É isso aí, vamos lá. Isso. Curiosidade, né? Curiosidades, isso. Então, o rei Davi, quando eles vieram do Egito, né? Ele fundou com a unificação do rei de Israel, o reino de Israel e o reino de Judá. Ele fundou a capital do reino dele, Jerusalém. E, através disso, ele começou a implantar o templo que ele queria construir. Ele queria construir um templo com todo a altura de Deus, né? Só que ele não poderia construir esse templo porque o rei Davi, ele tinha sangue nas mãos, porque ele era um guerreiro. Então, para Deus, não aceitava aquilo. Não aceitava ele como construtor do templo, porque quem vai construir o templo não pode ter sangue nas mãos que Davi tinha. Daí passou pro filho, né? Aí Salomão, Davi fez todo o projeto e logo Davi morreu e quem assumiu foi Salomão. E Salomão que botou em prática todo o projeto de Davi. E tu sabes que o Davi, ele quando ele conquistou Jerusalém, em 1000 anos antes de Cristo,
né? Ele idealizou esse templo também para guardar um objeto muito importante, né, para eles, que era a Arca da Aliança. A Arca da A Aliança. Arca da Aliança, Isso. tá? E vocês sabem o que era a Arca da Aliança? A Arca da Aliança, ela continha objetos que eram muito valiosos para os descendentes de Abraão e de Moisés. Que Moisés recebeu de Deus a Tábua dos 10 Mandamentos. Foi Exatamente. escrito por Deus. Exatamente. Então, uma Dos objetos. dos objetos era a tábua. Isso. Então, a Arca da Aliança, ela guardava os principais símbolos de aliança entre Deus E o homem. e o povo de Israel, E o povo. né? Então, era o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Isso. E ele guardava, então, como disse a Geriane, as tábuas da lei, que são os 10 mandamentos, o cajado de Arão e um vaso de maná. Tá? Então, o Davi, quando idealizou, ele quis levantar esse templo para guardar a Arca da Aliança. Você sabe que, independente de religião, mas em São Paulo tem o Templo do Salomão, da Igreja Universal, né? Sim. E eu tive a oportunidade de ir lá, e assim, é bem como tu tá falando, é exatamente o que tá na Bíblia, eles fizeram assim é um passeio assim, né? Tem o do Bosque das Oliveiras e tal. Muito Tem legal. o templo, é muito legal, quem puder ir, é bem Isso. interessante, né? E sobre a Arca da Aliança, ainda existem dúvidas, uma discussão se realmente houve, se ela existiu ou não, né? Então, os historiadores dizem que ela realmente existiu, ela foi importante para o povo de Israel, foi importante, era o elo de ligação de Deus. E para os arqueologistas, eles acreditam que ela realmente exista, mas que ainda não foi encontrada, Isso. né? Tá bom. É que foi com um dos hebreus, né? É a aliança que Deus fez com o seu povo durante os 40 anos no deserto. Então, só que tem mais uma coisa. Ele tinha que construir o templo de Salomão. Ele foi construído no Monte Moriá, aonde Abraão levou Isaac para ser sacrificado, onde Deus mandou Isaac para ser sacrificado. Isso é mais um símbolo, uma evidência, né, do quanto aquele local era para ser sagrado, era um local aonde Deus se manifestava, né? E esse Monte Moriá, Moriá. o que tem lá hoje? Hoje tem a sinagoga. O domo, né? Domo da Rocha. O Domo da Rocha, isso Que mesmo. é importantíssimo para quem? Para o islamismo. Pro islamismo. Exatamente. Né? E aí, por isso que é uma terra santa, né? Isso, por isso que Jerusalém é tão importante para o islamismo. Inclusive, aproveitando o gancho, o Alberto falou, por que Jerusalém é conhecido como a Terra Santa? Na verdade, ele é a terra mais importante espiritual do mundo. Porque, na verdade, ali ele junta 3 religiões. O cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Importantíssimo para os 3, né? Exatamente, por isso que é a Terra Santa. Isso mesmo. E quando que... Eu vou ir fazendo pergunta, tá? Vocês não estudaram. Não coloca a gente em xeque. Então, quando que o islamismo chegou, como ele chegou em Israel, como ele chegou em Jerusalém? Mas teve uma boa passagem, né? Porque a gente tem que falar também um pouco do cristianismo. Sim. Que acontece o nascimento de Jesus. Que foi antes, né? Que foi antes. Então a gente vamos dar falar um pouquinho disso que foi na época também dos romanos. Isso. Então, nessa época, a primeira vez que Jerusalém foi destruída foi pelos babilônicos, que os babilônios entraram, destruíram Israel não. Jerusalém, isso, desculpa. Destruíram Jerusalém e levaram todo o povo para a Babilônia como cativeiros. Só que
depois, quando eles voltaram para Jerusalém, eles construíram um segundo templo em cima do Monte Sinai. E logo depois veio a questão do Herodes. Herodes, depois que foi construído o primeiro, porque os romanos tomaram conta, entraram e conseguiram conquistar Jerusalém, né? Só que eles conquistaram Jerusalém de maneira com que eu vou deixar vocês fazerem, os judeus poderiam ter a sua religião livremente, né? Como eles não, Jerusalém também não foi contra a entrada dos romanos, né? Até a gente aprendeu em aula com a professora, se eles se rendiam nas guerras ali, no Império Romano, quando eles se rendiam sem a luta, sem a briga. Sem a luta, eles deixavam a cultura daquele povo. Exatamente. Né? Olha só, é interessante falar então, rapidamente, né, por causa do nosso tempo também, né, essa questão do domínio romano, que durante o domínio romano a Jerusalém, foi um período bastante conturbado. Tiveram duas revoltas de judeus contra os romanos que marcaram esse período, né? Em 70 anos depois de Cristo, houve o primeiro movimento, a primeira revolta, né? E houve quase, a população de Jerusalém foi quase dizimada. Foi. Aí sim, em 134 depois de Cristo, os romanos decretaram a expulsão de todos os judeus de Jerusalém. E daí foi derrubado o templo. Sim. Aí o que sobrou do templo? Foi só o muro, né? O muro das Lamentações. Muro das Lamentações. Que hoje é o principal local para os judeus. Exatamente, para o judaísmo. É um dos pontos. Aliás, é o Muro das Lamentações, também conhecido como Muro Ocidental. Tá? Então, ele é o único vestígio do templo de Herodes destruído pelos romanos. Tá? É o que restou. Que o resto... foi destruído. Foi destruído. Né? E em 637 entrou quem? Os bizantinos. Sobre sua conquista e liderado pelo califa Omar. Isso, importante, hein? Aí vamos agora na parte também muito importante, que é o islamismo. Tá, é interessante falar que o califa Osmar, ele permitiu que cristãos e judeus continuassem com suas vidas e religião, desde que pagassem o imposto. Então ele autorizou, mas tinha que pagar o imposto. Tinha que comprar a liberdade. Sim, exatamente. Sim, e nessa época o cristianismo já estava muito crescente também. Porque a gente não pode esquecer que alguns imperadores romanos viraram cristãos. Sim. Né? Foi na época em que Herodes construiu o templo, a época de Jesus, foi quando Jesus passou por Jerusalém. Jesus foi morto em Jerusalém, né? Mas daí que teve origem o cristianismo, né? Me fala um pouco das cruzadas, Geriane. As cruzadas, nós já é lá em 1095, isso. O Papa Urbano II, durante o concílio de Clermont, na Europa, emitiu um anúncio para as cruzadas. Essa convocação atendia a interesses da Igreja Católica, que era para o quê? Eles foram atacar Jerusalém. Eles queriam tomar de volta, né? Eles queriam tomar de volta Jerusalém. Exatamente. E conseguiram, né? Por uma questão religiosa. E conseguiram, né? E conseguiram. Então ali fala que os cristãos das cruzadas promoveram um grande massacre nas ruas de Jerusalém, matando tanto judeus quanto muçulmanos. Mas também em 1187, quando os muçulmanos reconquistaram Jerusalém, na liderança de Saladino, líder dos Aiúrbidas. Tá?
os cristãos voltaram, então, assinou um acordo, né, que os cristãos retomassem o controle de Jerusalém. Isso. É por isso toda a briga, né? Isso. E quando é que foi construída a sinagoga islâmica? Como é que é o nome da sinagoga islâmica? A sinagoga islâmica É o domo da rocha, né? Al-Aqsa. Isso, o Domo da Rocha. Porque é lá que eles dizem que no Alcorão o Maomé subiu aos céus. Lá fala o seguinte, lá é importante, por isso que para Jerusalém é importante o islamismo. Fala da mesquita de Al-Aqsa, o domo da rocha, né? Ele é o terceiro local mais sagrado do Islã, depois de Meca e Medina. Eles contam que acredita-se que Maomé tenha feito uma viagem noturna De Meca. da Meca a Jerusalém, e de Jerusalém Ao ele céu. subiu aos céus. Né? Sim. E dessa pedra fundamental que está embaixo do domo da rocha, é a pedra fundamental, é o local preciso da onde partiu Maomé. E para o cristão, para o judeu, ali foi onde Abraão ofereceu o seu filho para o sacrifício, né? Exatamente. A importância aí agora do Maomé também, a importância para o islamismo, né? Exatamente. E para o cristão também tem outro local sagrado lá, que é o Santo Sepulcro, né? Onde... O Santo Sepulcro também tem, e ali o Monte Calvário, o Santo Sepulcro, Onde? porque Jerusalém é importante para o cristianismo, porque é onde Jesus Cristo nasceu. Não. Não, nasceu em Belém. Ele nasceu Desculpa, em Belém. né? Onde ele foi crucificado. foi Porque passou crucificado. passou pelo templo de Herodes. Isso mesmo. E é isso mesmo. Herodes julgou e crucificaram ele no Monte Sinai. Então ali houve a ressurreição. A ressurreição foi em Jerusalém. Jerusalém, Isso, pois por é. isso que é tão Importante sagrada, importante pro para o cristianismo, né? Mas o nosso tempo está voando por demais e o tema É muito para bom. mim é muito legal. E é muito né? bom. Interessante, tem muitas Então a curiosidades, gente né? pode encerrar falando algumas coisas sobre... O que a gente pode falar, Geriane, aí para... Da criação do Estado de Israel, né? Que foi do movimento sionista. Isso É bom falar do movimento sionista. Isso. Teve o movimento sionista. Isso. Após a Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? Como o movimento antissemitista cresceu na Europa, né? Alguns expoentes do judeus, eles criaram uma ideologia, para voltar, reunir os judeus, de mandar todo mundo de volta para sua terra, que era na Palestina, né? E esse movimento foi chamado de sionismo. Sionismo. Que ele era para combater o antissemitismo que havia na Europa, né? Que foi o que aconteceu com o Holocausto e em grande parte, né, aquela coisa contra os judeus, né? Então eles queriam que os judeus tivessem sim a sua terra. Exatamente. E aí que começou uma campanha de judeus. É um movimento nacionalista, um movimento, né? Isso. Na verdade, foi um húngaro, Exatamente. judeu, um jornalista. Theodor Herzl. Isso. Que começou com esse movimento para poder eles terem o seu estado novamente, né? E conseguiram. E conseguiram. E conseguiram. E conseguiram. Inclusive, isso é para um próximo podcast. Mas isso aí é o que iniciou a crise de Israel com a Palestina. E né? a ONU não reconhece Jerusalém como capital, né? Não reconhece, Tel mas Aviv, né? para Israel, Tel Aviv. para Israel, Jerusalém é a sua capital, para Israel. Mas o cenário internacional é Tel Aviv. Tel Aviv, Isso, até para não acirrar mais, eu acho. Exatamente, a disputa, né? a disputa, né?
É um assunto muito bom. É um assunto muito bom. Então, o que a gente tem que deixar como referência é que os três são uma religião monoteísta, Isso. né? As religiões, as três são descendentes de Abraão. São três descendentes de Abraão. Por quê? Porque Abraão foi casado com Sara, teve Isaac, e de Isaac veio as tribos de Jacó, que é onde saíram os judeus. E de Abraão teve Agar, Ismael, e dos 12 filhos saíram as 12 tribos de Ismael, que é onde era o deserto da Arábia, Síria e Sinai, que vem os árabes. Aí a descendência dos árabes, Maomé e islamismo. Isaac vem das 12 tribos de Israel, judeus, vem o judaísmo, e dos judeus, porque Jesus Cristo era judeu, né? Sim. Tem sim. mais Sim. esse ponto que fica para a próxima. E de Jesus Cristo que vem o cristianismo. Ok. Então, é muito interessante. Muito interessante. Ainda teremos continuidade desse podcast. Tá bom, muito obrigado. 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 É isso. Um abraço e curta lá no YouTube. Né? No Vambora. YouTube, Eu conto história. eu conto história. Isso aí. Aquele abraço.